O tema que nos foi proposto essa tarde é revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus. Nós estamos diante de uma mensagem do grande apóstolo São Paulo. Repete comigo, São Paulo. Pode ser melhor, São Paulo. São Paulo, quando escreve essa carta, ele se dirige a uma comunidade chamada Efésios. Repete comigo, Efésios. Efésios é uma comunidade ali conhecida como uma comunidade que foi batizada pelo Espírito Santo. Mas quem escreve é um homem que outrora não era entregue a Jesus Cristo. São Paulo, pelo que nós conhecemos um pouco da sua palavra, ali em Atos capítulo 7, nós começamos a ver alguma coisa falar de um tal de Saulo de Tarso, que é o mesmo Paulo. E Saulo de Tarso ali diante de Estevão, que está pregando a palavra, ele é contra os cristãos, amém? Ele é contra aqueles que estão pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Paulo ele era um judeu, fariseu, cidadania romana, um poliglota, falava de 4 a 5 idiomas, ou seja, é um homem conhecido, mas doutrinado na sua fé judaizante. É um homem que zelava por sua fé, é um homem que entendia o cristianismo como uma seita ou uma heresia daquela época. Então Paulo ali, nós conhecemos ele dando ordem para matar o Santo Estevão, porque pregava um tal de Cristo. Quando o Santo Estevão morre, São Paulo ele ganha uma grande sede, não de pregar, ele ganha uma grande sede de perseguir os cristãos. Ele pede carta recomendada diante do judeu, do Sinédrio, ele recebe permissão. Então Paulo ele começa a devastar aonde tem pessoas pregando o evangelho, aonde tem pessoas falando no nome de Cristo, aonde tem pessoas ali citando o que os discípulos estão falando. Paulo prendia e até matava alguns outros, e matava e levava os povos à perseguição. Então o que nós sabemos deste homem não era um homem de Cristo. É um homem que as pessoas olhavam e falavam, olha, que homem mau. As pessoas olhavam, a palavra fala que ele era chamado até de cão, de animal, pelo fato do que ele se comportava no meio do povo. Olha só como é que Paulo fazia, por ser um grande inteligente. Aonde os discípulos passavam e pregavam a palavra, Paulo ele chegava no mesmo local quando os discípulos saíam e pregava e despregava tudo aquilo que os discípulos de Cristo pregavam. Ou seja, Paulo, por ter uma eloquência, uma oratória boa, ainda ele conseguia convencer as pessoas que aqui que Pedro e Mateus, Barnabé, entre outros, pregava, era apenas ilusão. Mas como nós sabemos, os discípulos não tinham ali formação acadêmica, os discípulos não tinham uma oratória boa, mas uma coisa os discípulos têm, que é o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos como que Pedro vai se tornar uma bomba atômica na mão de Cristo. Ali em Atos capítulo 3 ou 4, Pedro, ele batizado pelo Espírito Santo, ele se levanta e faz uma pregação que ele converte mais de 4.000 homens com apenas 4 minutos de pregação. Então Pedro não tinha uma oratória boa, não tinha uma formação como Paulo tinha. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um dos melhores daquela época. Porém que Paulo agora, perseguindo, ele tenta perseguir com as palavras primeiro. Ele não chega matando e devastando a pessoa, não. Ele chegava e despregava o que os discípulos estavam fazendo. Mas como nós sabemos, aquilo que Gamaliel falou dentro do Sinédrio, ele fala com os judeus, fala assim, olha, não vale a pena perseguir eles, porque se for do homem, acaba, mas se for de Deus, permanece. E nós sabemos bem a história verdadeiramente é de Deus, é de Cristo, são homens batizados pelo Espírito Santo. E como Paulo vê que ele está perdendo o controle, o cristianismo está ganhando uma força muito grande, então ele vai arrastar o povo, ou seja, vai maltratar o povo, vai bater, vai prender. A fama de Paulo se estende naquele local, mas um dia Paulo vai a caminho de Damasco, perseguir outros cristãos que haviam ali. Eu imagino que ali na cidade de Damasco tinha pessoas em oração. Eu imagino que ali tinha pessoas orando e falando, Senhor, até quando este cão vai continuar nos perseguindo? Até quando este homem vai continuar nos levando à morte, prendendo as nossas famílias? Então no meio do caminho a palavra fala que Paulo cai em si, ao ver um clarão do céu e ouvir uma voz que dizia, Paulo, Paulo, por que me persegues? A palavra fala que Paulo fala, Senhor, porque eu não te persigo, Senhor. Ou seja, ele ouve a voz, mas fica cego. As pessoas que estão com Paulo a serviço dele, ouvem a voz, mas não seguem a Cristo.
Então vai dizer a palavra que Paulo é levado ali para uma cidade perto, na casa de Judas, na rua direita, aonde ele fica 3 dias sem comer, sem beber, simplesmente em oração e chorando, porque o encontro de Saulo foi muito grande ali, apenas ouviu a voz. Então Paulo vai entender que um tal de Barnabé vai entrar naquela casa amando de Jesus Cristo, um grande profeta da época, e vai falar: Saulo, Saulo, o Senhor Jesus Cristo mandou que eu vim até aqui, que impor as mãos sobre você, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Assim aconteceu. Ele foi batizado pelo Espírito Santo, volta a enxergar. Paulo agora neste momento, ele vai ser uma grande arma na mão de Cristo. Por que eu gosto de fazer essas introduções? Porque uma coisa é eu ler essa carta dirigida por Paulo e falar: grande homem de Deus, mas olha o que Jesus fez na vida deste homem. Olha o que Jesus pegou aquele homem que se dava por nome de cão no meio do povo. O povo não dava nada, ele era respeitado no meio judaizante, mas no meio dos gentios, ele era um cão que devastava todo mundo. Ou seja, da mesma forma que Jesus consertou a vida de Paulo, ele também pode consertar a sua vida, amém? Amém. Ele também pode te tirar das drogas, amém? Amém. Ou seja, se nós acreditarmos nessa palavra de Cristo, que é uma palavra profética, as coisas sim acontecem. Quando o Eduardo estava falando aqui que vários apelidos eram dados a quem era do mundo, o meu apelido era noiado. Lá vem um noiado, cheirador de cocaína. Era assim, era dessa forma, o cachaceiro. Então quando Deus nos pega e nos dá uma identidade nova, as coisas mudam. Olha para você ver o que vai acontecer com Paulo. Paulo fica um tempo ali, quase 3 anos sem pregar, acompanhando os discípulos olhando Paulo e pensando: olha, ele está no nosso meio para nos perseguir, cuidado. Porque é muito mais fácil ele nos perseguir de dentro para fora, ou seja, ele não é nosso amigo. Mas Barnabé vai levar Paulo, amando do Espírito Santo, e vai levantar Paulo a um pregador da palavra de Deus. Como nós sabemos que a palavra de Deus, nós carregamos um preço muito alto, Paulo agora ele começa a ser perseguido pelos seus. Os judeus vai ser perseguido por romanos, perseguido entre outras pessoas, porque a palavra que Paulo está pregando está indo contra o meio judaizante, principalmente contra a idolatria do tempo que ele vivia. Então essa palavra de Efésios que nós estamos lendo, ela é uma palavra, é uma carta escrita dentro da prisão, dentro da masmorra. Paulo está escrevendo preso. Paulo está escrevendo ali onde ele está, no lugar fedorento, no lugar fedido, talvez ali com doenças que Paulo carregava, mas nada parava aquele homem, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então quando Paulo ele vai escrever essa carta ao Efésios, certamente ele ouve falar alguma coisa desse povo, porque Paulo já estava nessa comunidade. Paulo, assim como ele fundou a comunidade aos romanos, aos coríntios, gálatas, filipenses, ele também funda essa comunidade. Ele estava ali um tempo atrás, mas Paulo vai ouvir algumas coisas das pessoas que chega lá onde ele está, em outro continente, ele vai ouvir que as pessoas estão se perdendo. Então Paulo ele se sente numa obrigação de escrever uma carta para eles. E quando Paulo escreve essa carta, não é como nos tempos de hoje, redigidos ali ao WhatsApp, Instagram, não. Demorava dias, meses, semanas, porque era alguém lá da comunidade que escrevia, mandava para o mensageiro pegava cavalo, embarcações, até chegar em Paulo. Pode ser que quando a carta chegasse à comunidade, aquela comunidade já teria acabado. Mas Paulo ele tem um ardor missionário. É isso que me encanta neste homem. Ele não olha se ele está preso, ele não olha as dificuldades, ele não olha se está doente, porque Paulo tem sede de almas. Paulo ele tem sede daquelas almas que outrora eles estavam ali chamando de amigo. Paulo ele tem sede daquelas almas que um dia estavam com sede de Deus, mas agora por causa da concupiscência da carne, por causa do que foi apresentado para eles, eles estão se perdendo. Então Paulo, no fundo de uma masmorra, escreve essa carta e manda para Efésios. É uma carta que contém repreensões, é uma carta que contém várias palavras repreendendo mesmo o povo. É uma carta falando: olha, sede imitadores de Cristo. Olha, vocês outrora amavam Jesus Cristo, vocês outrora foram batizados pelo Espírito Santo, mas agora o que aconteceu? Então Paulo ele escreve essa carta ela contém 6 capítulos.
Então no primeiro capítulo Paulo vai falar de Jesus Cristo voltado aos gentios, depois vai falar do Espírito Santo, vai falar do amor entre eles, o amor entre comunidade. Paulo vai dar algumas sugestões para eles de como eles podem vivenciar o cristianismo. E neste momento que nós estamos lendo essa pequena palavra onde foi lida há muito tempo atrás por essas pessoas. Essa carta ela é escrita entre o ano 53 ao ano 60 depois de Cristo, aonde Paulo teve aquele encontro com o nosso Senhor. E aqui eu gosto de lembrar que Paulo não andou com Jesus, Paulo não ouviu as parábolas de Cristo, Paulo não ceiou como Jesus, Paulo não viu os milagres acontecendo assim como os discípulos. Mas o que aconteceu com aquele homem no caminho? O que houve? O que aquele homem viu e ouviu na voz de Cristo que fizesse com que ele largasse toda a sua vida, largasse todo o seu dinheiro, largasse toda a sua moral, para quê? Para seguir a Jesus Cristo em troco do céu. Paulo perde tudo, mas ganha a vida eterna. Paulo em outra ocasião ele vai falar assim: olha, eu não dou soco no ar, olha, eu não corro atrás de uma medalha que se acaba neste mundo, mas eu corro atrás de uma coroa incorruptível que é o céu. Paulo ele entende o que é cristianismo. Paulo, por não ter vivido com Cristo, ele entende o que é ser de Jesus Cristo, diferente de muitos de nós que estamos aqui. Quantos de nós que estamos aqui, que bebemos da graça, participamos de vários EJC, participamos da Santa Missa, comungamos o corpo e sangue de Cristo, mas por causa da má inclinação, nós voltamos para trás. Ouvimos a voz de Cristo falar conosco também, sentimos ali arrepios, choramos na presença de Deus, mas não pode se basear simplesmente nisso. O que vai ser de mim quando eu sair deste encontro hoje? Na primeira perseguição, na primeira queda que eu faço, eu abandono a Cristo por amor ao mundo, por amor aos prazeres da carne. É por isso que Paulo vai falar: olha, a concupiscências enganadoras, renovai, sem cessar, sem parar, o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Quando nós nascemos, nós somos sim imagem e semelhança de Deus. Batizamos para quê? Para que o pecado original de Adão e Eva seja apagado, amém? Amém? Mas quando é apagado, nós vamos ali ser batizados, apagou o pecado original, e aqui vai entrar a concupiscência da carne. Repete comigo: concupiscência da carne. Concupiscência da carne. É a má inclinação que nós temos. Ou seja, quando nós nascemos, à medida que nós vamos crescemos, vamos andando pelo caminho, algumas coisas vão ser nos apresentadas. Então, a partir da nossa adolescência, da nossa infância, da nossa juventude, nós chegamos aí aos 18, 19 anos com pecados até o limite do nosso corpo. Ou seja, aquilo que eu era, a imagem e semelhança de Deus, eu continuo desfigurado, porque aquilo que Deus criou anos atrás, quando eu fui batizado, não tinha mais o pecado original, mas por causa da minha má inclinação, eu fui caindo, eu fui decaindo, eu fui me entregando ao pecado, a ponto de Deus lá do céu olhar para nós que estamos aqui e ver a nossa imagem desfigurada pelo pecado. É por isso que nós temos os sacramentos da igreja, é por isso que nós precisamos estar ali fundamentados na sagrada comunhão de Cristo. É por isso que nós precisamos lutar com todas as forças. Para quê? Para voltar à imagem original que Deus nos criou. Esse revestimento, o que é um revestimento? Nós vamos olhar para uma construção inacabada, uma construção que está com as paredes feias, ou então o chão inacabado. A pessoa vai falar, vamos fazer um revestimento, vamos colocar uma cerâmica, vamos revestir essa parede, vamos pintar, vamos dar forma ao que não acabou. Assim somos nós, uma obra que Deus iniciou, mas uma obra inacabada, não porque Deus não quis acabar, mas por causa da nossa concupiscência, nós fomos nos entregando ao pecado, deliberado, entregando tudo que foi me entregue, a ponto de eu ser desfigurado pelo pecado. É isso que está acontecendo com o povo em Efésios, é isso que está acontecendo com aquela comunidade. Uma comunidade que teve uma vivência com Cristo,
Uma comunidade que, assim como vocês, quando Paulo pregava ao ouvido daquelas pessoas, a voz de Paulo reverberava ao ouvido deles, e eles ouviam, levantavam as mãos, falavam com Cristo: eu te aceito. Mas quando Paulo vira as costas, eles se entregam novamente ao pecado. Quando nós virarmos as costas, muitos vão entregar novamente ao pecado. Por quê? Não entendeu o que é cristianismo. A palavra de Paulo, que ele vai escrever na comunidade, ele escreve às comunidades falando assim: olha, tenham uma vida reta, para que os gentios, olhando para vocês, eles possam também se configurar ao Cristo, que um dia foi desfigurado por nós no alto de uma cruz. Se nós que estamos aqui hoje não temos essa capacidade de raciocinar, de falar: não, eu tenho que mudar a minha vida realmente, eu não posso fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto, entregar os prazeres da carne, porque quem está lá fora vai me ver, sabe que eu estava na JC, mas na segunda, na terça-feira, eu já estou novamente em uma cama de motel, eu já estou novamente entregue à masturbação, eu já estou novamente fumando maconha, cheirando cocaína por aí. As pessoas vão olhar e vão falar: para que eu vou seguir a Cristo? É isso que Paulo está repreendendo as pessoas naquele momento, porque os gentios ainda não tinham ouvido a mensagem de Cristo. Alguns que viveram aqui em Efésios, que são gentios, não são judeus de nascença, mas eles perseveraram na fé, e São Paulo vai intimidar eles a continuar o que Deus quer acabar na vida deles, ou seja, revista-se do homem novo, porque Paulo ele fez isso. Paulo tinha todos os momentos em falar assim: Senhor, eu ouvi a tua voz, o Senhor me curou, amém, mas eu não quero mais, porque eu sou bem conhecido no meu meio judaizante, eu sou um doutor da lei, ou seja, eu tenho moral, eu tenho capacidade mental, eu sou uma pessoa bem morada no meio do povo, eu sou uma pessoa bem preparada, estudei anos para ter o que eu tenho, e agora seguir ao Senhor. Por que Paulo não fala isso? Porque Paulo entendeu o que é batismo do Espírito Santo. Paulo, eu vejo na pessoa de Paulo que ele não é pessoa que vive de momentos, não. Paulo ele não se apega nem a arrepios, não. Paulo não se apega se os músicos cantam bem, se a pregação tão boa, não. Paulo ele está preso, sofrendo, chorando, às vezes falando: Senhor, retira de mim o espinho na carne. E Deus vai falar com Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E São Paulo fala: o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu sou fraco. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Esse é o testemunho deste homem. Se Paulo conseguiu ser quem ele foi na mão de Cristo, quem somos nós para não querer? Quem somos nós para não conseguirmos ser essa bomba atômica na mão de Cristo no mundo de hoje? O mundo hoje anda tão corrompido, a modernidade tem avançado e nos levando junto com ela, porque tem pessoas que vão preparar encontros como esse, vão falar: olha, vamos colocar umas luzes piscando, olha, não, isso não vai atrair jovens, não, vamos fazer diferente, vamos colocar algo que vão encantar os jovens. Não, a igreja não tem que encantar vocês, não. A igreja ela é doutrinada sim, é 2000 anos de tradição. Se vocês não são encantados pela palavra de Deus e pela doutrina, sai da igreja, vai para a parede preta, não sei, vai para outras igrejas que vai mexer com o seu ego, mas não vão te dar o céu, não vão, porque a doutrina católica nos leva ao céu, os sacramentos nos levam ao céu. Então, se eu me pego naquilo, querendo preparar um ambiente que vai acomodar vocês, que vocês vão se sentindo: eu sou bem aconchegado neste momento, eles me aqueceram bem, que lugar gostoso, não, mas essa canção mexeu tanto comigo. Você não entendeu nada, vocês não entenderam nada do que é ser cristianismo, do que é ser católico. Porque Paulo, em outra ocasião, lá em Atos, capítulo 16, se eu não me engano, Paulo e Silas estão presos, acorrentados. A palavra fala que eles apanharam, pelados, jogados no fundo de uma masmorra. O que os dois vão fazer à meia-noite? Eles vão cantar. Eles vão cantar no meio do sofrimento, eles vão cantar no meio da perseguição, eles vão cantar no meio da lamentação, porque os dois sabem aonde eles colocam a confiança deles.
Aí basta alguém virar as costas para mim dentro da igreja e eu falar, eu não volto naquela igreja mais, porque o padre me tratou assim, porque o coordenador não me tratou bem. Me desculpe, mas você não é católico. Vocês estão apegados nas emoções. É gostoso, sim. Sentir é bom, mas vai ter hora que vocês não vão sentir nada. Vai ter hora que vocês vão olhar, vocês vão rezar, vocês vão cantar, vocês não vão sentir nada. Não é sobre sentimento, é sobre viver a verdade do Evangelho. Porque Paulo está falando, olha, vocês estão pegando em pensamentos vãs, vocês estão se apegando nas doutrinas que estão sendo entregues a vós. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala, Timóteo, repreende, exorta na caridade, no amor, mas não seja como eles. Timóteo, olha, vai ter pessoas que vão pregar coisas boas aos ouvidos deles. Timóteo, vai chegar um tempo que os homens não suportarão a sã doutrina da verdade, da salvação. Timóteo, as pessoas vão chegar apresentando fábulas. Quantas fábulas existem no nosso meio hoje? Quantas vezes você já não ouviu pregações em falar, não, continue assim, vai à frente, não muda de vida, porque Deus já morreu por nós na cruz. Vocês já ouviram isso alguma vez? Infelizmente no nosso meio católico, tem pessoas que não estão preocupadas com suas almas não, gente. Tem pessoas que se preocupam com status. Quando a pessoa pregar e sair daqui, vocês vão falar, nossa, que grupo bom que veio cá, nossa, que grupo maravilhoso, é porque eles não tocou no seu pecado. Mas a partir da hora que a palavra te confronta, a partir da hora que a palavra te machuca, aí vai doer na nossa alma. Por quê? Nós temos que fazer uma escolha. Ou eu continuo sendo esse homem e mulher velha, ou eu vou me revestir da pessoa nova. Fala para quem está do seu lado, revista-se da pessoa nova. Não, fala de novo, vire uma pessoa nova. O catecismo no parágrafo 247 fala assim, o homem novo, criado à imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade, tem do rompido com a mentira, eles devem se despojar de toda a maldade, inveja e calúnia. O homem novo. E no catecismo, parágrafo 27, fala assim, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus, mas não cessa de atrair o homem assim. Somente em Deus o homem encontra a verdade e a felicidade. Aonde vocês têm buscado a felicidade? Aonde vocês têm buscado a verdade? Porque talvez vocês falem assim, a felicidade está em beijar na boca, a felicidade está em deixar as pessoas me alisar, me passar a mão, a felicidade está eu me deitar com uma hoje, me deitar com uma outra, ou seja, eu tenho uma para cada semana, ou seja, você não é feliz. É aquilo que o Eduardo estava falando, vocês são presos, sem grades e sem correntes, são presos por escolher o pecado. Nós somos presos, porque Deus nos deu essa liberdade de escolha. Nós sabemos que a igreja está nos falando que nós somos o desejo do coração de Deus. Nós sabemos que nós só encontraremos a felicidade, só seremos completos em Deus. As moças que estão aqui, vocês podem procurar 1001 namorados por aí, mas nenhum vai te satisfazer como Deus. Nenhum vai ter a capacidade de tapar aquele buraco na madrugada que você chora. Rapaz, da mesma forma, que buscam prazeres da carne para satisfazer um vazio que existe dentro de vocês. Eu fazia muito isso. Cheirava cocaína, bebia, e estava tudo bem, mas no final da noite eu chorava de depressão, porque não era capaz de tampar aquele vazio que só Deus podia tampar. Só Deus poderia trazer aquela felicidade. Só Deus poderia me dar aquilo em que eu queria. É por isso que eu gosto muito do apóstolo Paulo. Paulo, ele não é apegado se as pessoas gostam dele. Paulo, ele não é apegado se a comunidade vai amar ele ou não vai amar, não. Paulo, ele é apegado em Cristo Jesus. Paulo, ele é apegado no que ele foi batizado pelo Espírito Santo.
Hoje vocês foram chamados a estarem aqui. Talvez vocês pensem assim: olha, o meu irmão, a minha irmã, o meu namorado, o meu primo poderia estar aqui, mas não era para eles, eram para vocês mesmo. Eram para vocês estarem aqui hoje. Eram para vocês estar sentados aí, da forma que vocês estão, a escutar a palavra de Deus. Porque Deus quer fazer vocês pessoas novas, amém? Amém. Deus quer dar a vocês uma identidade nova, amém? Amém. Deus quer transformar vocês neste mundo para dar testemunho, amém? Amém. Então por que nós não mudamos de vida? Por que eu ainda tenho receio de pegar o meu telefone, ligar para aquele contatinho de todas as horas e falar: olha, eu não te quero mais? Por quê? Eu não sou bom para você não, porque eu achei um homem da minha vida. Quantos de nós temos que fazer isso aqui hoje? Ah, mas se eu fazer isso vai me doer? Sim, claro. Mas se você continuar, você vai ir para o quinto dos infernos, que eu acho que é pior. São Pedro fala: olha, vale mais desagradar o homem e agradar a Deus. Vale muito mais agradar a Deus do que querer agradar as pessoas ao meu redor. É por isso que Paulo era tão odiado no meio que ele vivia. É por isso que Paulo, mesmo pregando, mesmo ensinando, mesmo tendo a sua oratória, em outra ocasião ele fala com o povo de Corinto, ele fala assim: olha, eu não uso mais da minha oratória, porque tudo que eu tenho é esterco. Eu deixo tudo para trás como se fosse bosta, tudo. Porque ele entende o que é servir a Cristo. Ele entende o que é estar com Cristo. Ele entende o que é ser servo de Deus. Ele entende que Deus não tem que fazer as vontades dele. Ele entende que Deus não tem que dar os caprichos dele. Ele entende que Deus não tem que fazer aquilo que ele pede no momento certo. O erro da nossa geração é este: hoje nós pedimos e não recebemos. Hoje nós queremos no momento e não recebemos, e falamos: Senhor, o Senhor não me escuta mais. Mas é você que não compreende o tempo de Deus. Porque se Deus te bajular, te dar tudo que você quer no tempo certo, esse tempo momentâneo, você vai abandonar Ele. É por isso que eu gosto muito da história de Jó, que Jó fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó, ele estava ali com todos os seus bens, toda a sua riqueza, era um homem íntegro, justo, conhecido pelos amigos, homem de Deus, sacrificava animais ali para os seus filhos, para a conversão dos seus filhos. O que vai acontecer? Satanás se apresenta diante de Deus, e se apresentando, Deus fala assim: olha, de onde tu vens? E ele fala: eu venho da terra, a rodear e vagar por lá. E Deus fala: tu tem visto meu servo Jó? Tu tem visto aquele homem íntegro lá embaixo? E Satanás fala: ele é assim porque ele tem bens, ele tem 10 filhos, é porque a vida dele é boa. E Deus fala: eu te dou permissão para atacar tudo no que é dele, mas na vida dele não. Às vezes isso vai acontecer conosco. Às vezes a aprovação vai chegar assim. Não é porque Deus é ruim, mas é para te santificar. Às vezes Deus vai deixar acontecer, não da forma que aconteceu com Jó, porque Jó perde os 10 filhos. Jó, ele vai acabar em cima de um lixo, todo leproso, coçando com um pedaço de telha, e falando: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. E a mulher falando: abandona esse Deus, e morre. A mulher dele toda hora abandona esse Deus e morre. Ele fala: tu é louca, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É essa maturidade que nós temos que ter. É difícil demais? É fácil? Não. Mas é isso que nós queremos apresentar para vocês, jovens. A não viver mais de emoções, a querer ser pessoas novas de Deus, a se revestir. Ou seja, você é uma obra que está inacabada, e Deus quer revestir vocês para sermos santos no mundo de hoje. Santos no mundo pornográfico que está na forma hoje, santas de Deus no mundo onde as suas amigas andam peladas, e você vai andar toda modesta e você vai ser tirada do mundo, porque as pessoas vão falar: você é tão ultrapassada. As pessoas vão falar para o jovem: você é tão ultrapassado, não pega ninguém, não beija ninguém, não fica com ninguém.
E você vai falar: meu irmão, eu conheci a Cristo, eu não preciso desses prazeres para satisfazer a minha alma, porque Cristo não me abandona e Cristo me dá tudo o que eu quero. Amém? Amém? Amém. Revestimento. Nós temos essa coragem de nos transformar em pessoas novas? Eu vou ter essa coragem de deixar Deus me transformar por inteiro? Eu tenho essa coragem de deixar Deus me tirar de onde eu estou hoje, me tirar do mundo em que eu vivo, do meio da sociedade que eu vivo, e falar, te transformar numa santa, ou num santo? Eu tenho essa compreensão? Ou eu quero ficar mendigando por aí? Ou eu quero ficar da mesma forma? Todo ano eu faço a JC, todo sábado eu vou no grupo de jovens, todo domingo eu vou na missa, mas nada muda na sua vida. Por que não muda? Porque você se acomodou com o seu pecado. Você se acomodou como este povo que está aqui acomodado. Uma hora teve uma experiência com Deus, uma hora estava diante do Senhor Jesus Cristo, uma hora estava dando bom testemunho, mas foi Paulo virar as costas, que eles começou a andar conforme a sociedade queria, que eles começaram a andar conforme a vontade da sua carne, pecar e pecar deliberadamente. Deus não nos chamou a isso. Deus não te chamou a isso. Deus quer fazer você nascer de novo, como Jesus um dia vai falar para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso morrer para as suas vontades, é preciso, Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos fala: Senhor, mas como eu posso voltar de novo à barriga da minha mãe? Jesus fala: Nicodemos, não é isso, aquele que nasce do Espírito é Espírito, mas aquele que nasce da carne é carne. Deus quer transformar vocês, Deus quer modelar vocês, Deus quer modificar os seus costumes, Deus quer transformar vocês em pessoas loucas do mundo de hoje, em pessoas sedentas pela palavra de Deus, em pessoas sedentas pelo Espírito Santo de Deus. Nós viemos aqui para clamar ao Senhor, nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, mas também nós viemos aqui para tomar uma decisão de vida a partir de hoje, porque eu não posso ficar vivendo de encontro em encontro, e chegar em casa eu ser a mesma miséria de sempre com meus pais. Eu não posso ficar de encontro em encontro, e fazendo aquilo que Satanás quer, todo dia, da mesma forma. Eu tenho que ser transformado por Deus, e Deus quer transformar, o Espírito Santo de Deus quer nos transformar, mas para isso acontecer, tem que ter coragem. Fala para quem está do seu lado: tem que ter coragem. Tenha coragem de abandonar, não viver com os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração, mantém-nos afastados da vida de Deus, indolentes, entreguem à dissolução, a prática apaixonada de toda espécie de impureza. Isso não é vida nova. Isso não é vida nova. Em ouvir as pessoas hoje falar: olha, não precisa mais casar não. Olha, mas se você casar e não der certo, separa. Ou então você ir mais longe e falar assim: eu vou casar com ela, mas quando eu enjoar eu separo. Porque as pessoas perderam a noção. As pessoas perderam a noção do que é ter um compromisso. As pessoas perderam a noção do que é ter uma radicalidade vivida no Evangelho. As pessoas perderam a noção do que é estar num encontro como este e sair daqui transformados. Não, porque o mundo tem nos ensinado: não pode ir para a igreja da forma que você está. Pode ir, mas continua fazendo os mesmos atos, porque Deus, Ele vai te perdoar. Mas Deus não é trouxa. Jesus Cristo não é trouxa. Jesus Cristo não é bobo. É rico em misericórdia, sim, muito. Mas se chegar o tempo da sua morte, não der tempo de você pedir perdão, não der tempo de você fazer uma boa confissão, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer conosco? Qual é o destino da minha alma? Qual é o destino da nossa alma? É o céu? É o purgatório? Ou é o inferno? Qual é o destino? Você já pensou nisso? Vocês já pararam para pensar: se você morrer hoje, para onde que eu vou?
Para onde? Faça esse exame de consciência. Pare e pense, reflita na sua vida. Aonde eu vou chegar com essa vida? Aonde eu vou chegar da forma que eu estou? Porque tem umas igrejas por aí que pregam diferente. Tem umas igrejas que falam aí, o Senhor é lindo, o Senhor é amor, maravilhoso. Pode continuar da forma que você está. Algumas têm até uma prancha, né? Como um altar. Porque são coisas que enchem o nosso ego. São coisas que mexem com as nossas emoções. São coisas que nós gostamos de ouvir. Quantas vezes eu e você não gostamos de ouvir palavras carinhosas que falam assim, olha, não, pode continuar na masturbação. Se você é feliz assim, continua. Não pode continuar no seu namoro, na fornicação, vocês vão casar mesmo, não tem problema. É bom ouvir isso, né? Mas e quando nós ouvimos a palavra de conserto? Quando nós ouvimos uma palavra de justiça? Quando nós ouvimos uma palavra para você viver a santidade? Abandonar tudo que você tem hoje como esterco, como Paulo fez? Aonde a minha alma vai parar? O tema foi revestimento, revestir do homem novo. Mas não tem como eu querer um revestimento sem mudar de vida. Não tem como eu querer esse revestimento e continuar na mesma vida. Não, isso é mentira. Isso é mentira contada para vocês. Amém? Para nós ter esse revestimento, é dar continuidade em algo inacabado. Deus quer finalizar a obra que Ele começou em você, que é ser santo. Mas para isso acontecer, temos que ter virtude do Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, virtude do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. E aqui existem 7 virtudes: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Para que eu tenho que ter a sabedoria? Para compreender a verdade de Deus. Para que eu tenho que ter o entendimento? Para facilitar a compreensão da verdade de Deus. Para que eu tenho que ter a virtude do conselho? Para ter discernimento, para tomar decisões justas e sábias. Para que eu tenho que ter o dom da fortaleza? Para ter coragem de enfrentar as minhas dificuldades, os meus pecados, enfrentar pessoas que não querem nada com Deus, deixar as pessoas embora, abrir mão de tudo aquilo que não é de Deus. Para que eu tenho que ter o dom da ciência? Para compreender as coisas de Deus com a mente na sua verdade. Para que eu tenho que ter a piedade? Para amar, reverenciar a confiança em Deus. E o mais importante de tudo, temor de Deus. Por que eu tenho que ter o temor de Deus? Para ter respeito e veneração a Deus, tendo consciência do que Ele quer na minha vida. São 7 dons ensinados para nós, ensinados na catequese já. Se nós não tivermos esses 7 dons, não tem revestimento. Se nós não tivermos um desses dons, a obra não vai dar continuidade. Mas para ter esses dons, eu tenho que ter coragem de abrir a mão e falar: Espírito Santo de Deus, me conduza, me modifica, me mude. Eu não aguento mais essa miséria de vida. Você tem coragem? Para ter esse revestimento, hoje eu tenho coragem de falar, como lá em Pentecostes, chorar de verdade e falar a verdade para Deus. Não é falar: Senhor, eu te amo mais que tudo nessa vida, mentira sua. Fala a verdade, fala: Senhor, eu quero te amar, mas não consigo, o pecado não deixa, mas eu não quero mais pecar. Essa é a verdade. Não, eu quero enganar a Deus com as minhas poesias, os meus poemas. Deus não quer poema, Deus quer a sua alma, jovem. Deus quer a sua alma. Satanás luta todos os dias para tirar a sua vida, porque se ele te levar hoje, você desce com ele para o inferno. Mas Deus luta com arcanjos, anjos e Nossa Senhora, para que você possa sair daqui revestido. Para quê? Para lutar contra o mal, contra o pecado com todas as forças. O pecado não brinca, o mundo não brinca. O pecado quase me matou com uma overdose, tanto tirar cocaína. O pecado me levou a fazer sexo em grupo. Meninas da idade de vocês,
ficando com 5, 6 homens de uma vez só. Que miséria é essa de vida? Saiamos dessa vida velha que nós estamos. Procuramos a ter esse revestimento, e esse revestimento somente acontece com o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. A partir de hoje é vida nova ou vida velha? Vida nova. Não adianta mentir para Deus. Talvez o que você quer falar com Deus é isso: Senhor, o pecado é bom, o prazer é bom, eu gosto do pecado, mas eu quero mudar de vida. Eu falei isso para Deus: Senhor, beber é bom, estar em boate é bom, mexer com strip é bom, mexer com prostituta é bom, fazer sexo em grupo é bom, cheirar cocaína é bom demais, mas eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu sei que o Senhor tem uma nova história a ser escrita na minha vida. É isso que o Eduardo estava falando para vocês. Saibamos orar corretamente, seja honesto e honesta com Deus. Para de esconder as suas fraquezas para Deus. Eu não aguento mais andar em retiro e ouvir a mesma ladainha. Olha, como eu faço para sair do pecado, como eu faço para largar isso, Carlos. Eu falo para a pessoa: olha, você quer largar a droga? Quero, então não vai mais em boteco. Mas o miserável na próxima semana está postando foto bebendo. Não quer mudar de vida. Não quer. Se o celular está te levando a se prostituir, meninas, se o celular te leva a seduzir homens pela internet, joga fora esse celular. Muito melhor você ficar sem celular do que perder a sua alma. Jovem, se a menina tá te atentando demais e você é homem, você tem que provar com o mundo que você é homem, se deitando com ela, mas você quer amar a Deus, chuta essa menina pra lá. Chuta que é macumba, é laço. É verdade, é laço. As meninas a mesma coisa. Tem coisa que é oferenda de Satanás para vocês. Chega dessa vida. Chega de querer viver uma vida aparente com Deus. Chega de rodar EJC um atrás do outro e não mudar a sua vida. Chega. Nem que você fique só, mas fica com Deus. E hoje eu quero te convidar a ter essa experiência. Se você realmente é homem e quer mudar, se você realmente é mulher e quer ter um revestimento, eu convido a vocês a orar verdadeiramente com Deus e falar das suas misérias com Ele, porque você já não aguenta mais isso. Fica de pé. E fala com o Senhor mesmo. Você é jovem, vocês têm forças. Vocês, jovem, o que eu admiro em jovem, que o que ele consegue, porque ele vai atrás. Como eu falava na semana passada, atrai os dons para você. Assim como aquela mulher, há 12 anos, com fluxo de sangue, Jesus não vai até ela não, é ela que arranca de Deus o poder. Por isso que Jesus fala: olha, saiu de mim o poder, porque ela atraiu para ela aquilo que ela queria. Você é chamado a isso hoje, jovem. A sair do poço, a sair do pecado, a sair das conversas frívolas, a sair dessa vida, dessa conduta imoral, sem vergonha que nós vivemos. Quando o Eduardo estava falando que ele era um sem vergonha, vagabundo, e eu falo também que eu sou a mesma coisa. Todo dia eu tenho vontade de pecar. Todo dia eu tenho vontade de assistir pornografia. Eu sou casado. Todo dia eu tenho vontade de cheirar, de beber, de voltar para a farra. Hoje é sábado. Quantos de vocês não receberam o convite para estar na farra? Mas por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês querem uma mudança radical de vida. Muitas cadeiras vazias. O convite é para todos, mas nem todos querem. O convite foi aberto, como aquele rei que falou para os seus súditos: olha, vai, chama os meus eleitos, mas os eleitos não queriam porque estavam ocupados demais. E o que o rei fala? Olha, então chama os pagãos. Eles estão na praça, eles estão nas ruas, eles estão adulterando, eles estão traficando, estão prostituindo, e eles estão aqui hoje por honra e glória do Senhor, amém? Amém. Deus quer te transformar, Jesus. Não seja aquilo que o mundo quer que você seja mais. Eu te convido neste momento a erguer suas mãos. Talvez você pode falar assim: mas é a mesma coisa.
Talvez você pode falar assim: ah, mas todo encontro é esse, ergue as mãos, põe a mão no coração. Não. O que muda é a sua decisão da forma que você vai orar. Se você falar comigo assim: Carlos, eu oro bem deitado, deita. Carlos, eu oro bem em cima da cadeira, sobe em cima da cadeira. Carlos, eu oro bem se eu pregar nessa janela, prega na janela, mas ora. Ora de verdade. É isso que o Espírito Santo chamou a vocês hoje, para revestir vocês da pessoa nova e tirar essa aparência que foi tirada de vocês e colocar vocês à imagem de Deus. Neste momento, Deus olha lá do céu para cada um de vocês e fala: olha meu filho, olha minha filha, outrora estava no pecado, mas hoje isso vai mudar pelo meu Espírito Santo de Deus. Erga a mão, vai orar a Deus da sua forma. Fale as suas misérias para Deus. Talvez a sua oração vai ser: Senhor, não queria estar aqui, mas eu estou aqui. É como Isaías, no capítulo 6, ele ergue a mão e ele vê os querubins descendo, e quando ele tirando as impurezas do lábio dele, e lá do céu ele vai ouvir uma voz falando: a quem eu enviarei? Quem irá por mim? Quem irá por nós? Isaías, ele ergue a mão e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Hoje Deus quer uma resposta de você, e se você quer dar essa resposta para Deus, ergue a mão lá no céu e fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui com as minhas dificuldades, eis-me aqui com as minhas impurezas, eis-me aqui com os meus pecados, Senhor, mas eu quero mudar de vida. Ergue a mão lá e ore, irmão. Enquanto a música vai cantando, você vai orando. Se você souber cantar, canta também e faça dessa música uma oração. Mas não deixe de orar. Não deixe de orar pelo Espírito Santo descer até você. Hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser. Dependente eu quero ser Do teu Espírito. Teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra
Essa música que você está cantando não é simplesmente uma música, mas é uma promessa. Amém. É uma promessa, é um voto que você está fazendo com Deus. Confie nisso. Porque você está falando, Senhor, para que quando eu falar, que seja você. O que vai sair da sua boca a partir de hoje? Senhor, no meu caminhar, que seja o seu, aonde os seus pés vão andar a partir de hoje. Isso é coisa séria, jovem. Não é uma musiquinha para mexer com o seu sentimento, não. É algo que você está cantando do fundo do seu coração. São Lucas capítulo 6 fala: a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se realmente o seu coração está cheio de desejo de ser os olhos de Deus aqui na terra, de ser as mãos dele e de ser os pés dele que você está falando, eu te convido a cantar novamente essa música, mas novamente de uma forma espiritual mesmo. É uma música que você está fazendo como uma música da sua vida. É o amado, é uma amada cantando para o amado. É você falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui com os meus defeitos, com tudo que eu fiz até hoje. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero ser a tua boca aqui. Eu quero ser os teus olhos nessa terra. Então erga sua mão, jovem. Eu te convido mesmo a cantar essa música do início, mas cantar recebendo mesmo, tomando a autoridade dela para você, porque outrora você era chamada de alguma coisa lá fora. Outrora os seus pais e sua mãe falavam mal de você. Outrora os seus parentes falam: olha, lá vem ele, lá vem ela, deturpado, deturpada, olha, um perdido. Quantos de vocês aqui não têm uma sentença de morte na sua vida? Quantos que estão aqui que as pessoas falavam: olha, não passa dos 20 anos, olha, aquela moça nunca mais vai casar, porque o que ela viveu até hoje, infelizmente, não condiz com o cristianismo. Olha, aquele rapaz, ele não passa dos 19 anos. E hoje eu quero quebrar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar nas suas vidas, jovem, que a partir de hoje, quando você entrar na sua casa, quando você passar na rua, aqueles que maldiziam você vão falar: Deus realmente existe. Deus realmente existe. Olha como ele está. Olha as roupas dessa menina. Olha para você ver como eles estão. Porque você está falando: eis-me aqui, Senhor. E quando nós falamos, o Espírito Santo de Deus vem. Amém? Então erga sua mão, toma posse do que está sendo cantado. Hoje eu me rendo. Hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Dependente eu quero ser Dependente eu quero ser do teu Espírito. teu Espírito. Olha o compromisso que você está fazendo com Deus, para que quando eu cantar, que seja você. Quando eu falar, que seja você. No meu caminhar, que seja você. E quando eu cantar, Que seja você. Que seja você. E no meu olhar, Que seja o o toque das minhas mãos, toque das minhas mãos, que sejam as tuas. se não for assim, eu
aqui, Senhor. Dai-me um coração semelhante ao teu. Essa é a sua oração. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Só as mulheres. Eis-me aqui, Dai-me um coração. dai-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Agora os homens cantando. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante Enche-me ao de teu. ti. Enche-me de ti até transbordar. E todo mundo junto agora, numa só oração. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Meu irmão, minha irmã, vai agradecendo a Jesus. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que você conseguiu absorver e por todo o fruto que você vai dar ainda na sua vida. Porque hoje você escolheu se revestir do homem novo. Agradeça ao Senhor porque o seu coração está mudando. O seu coração está mudado. Hoje você vai chegar diferente na sua casa. Hoje você vai ser um novo homem e uma mulher dentro da sua casa. É a promessa de Deus para você. E o Senhor ainda está curando uma pessoa aqui entre nós que sente muita raiva ao chegar em casa. O Senhor está derramando a graça da mansidão no seu coração. E vai agradecendo ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por este coração. Agradeça ao Senhor pelo amor dele, pela eleição dele por você. Agradeça, meu irmão, agradeça. Eu te louvo, Senhor, por todos os frutos que nós ainda vamos colher. Obrigada, Senhor, porque a semente da santidade está sendo plantada aqui hoje. Obrigada, Senhor, porque aqui está uma nova geração do EJC. Obrigada, Senhor, porque aqui vão surgir novos servos santos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, Dai-me um coração. dai-me um coração semelhante ao teu, Enche-me de enche-me ti. de ti até transbordar. Mais uma vez. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,